Man, you guys are amazing. Vocês são incríveis. What an incredible time worshiping God. Que tempo maravilhoso adorando ao Senhor. It's truly a privilege to be here with you tonight. É um privilégio muito grande estar com você aqui hoje à noite. So thank you for being so kind, Obrigado por ser tão incrível, tão doce, so welcoming, tão caloroso. and feeding us so well. Eu estou me sentindo muito bem. Yes, É, it's been a blessing. tem sido uma bênção. Pastor Jen and Juliana Os pastores Jean e Juliana said some very kind things to me, disseram coisas muito carinhosas a respeito de mim. and because you know them, E porque você os conhece, you know they're kind people. vocês sabem que eles são pessoas carinhosas também. So let me tell you Então deixa eu dizer a você how grateful I am for the gift that they are in my life, quão agradecido eu sou pelo dom, pelo favor que eles são para mim. the gift they are to our church, O presente que eles são para a nossa igreja, to our children, our family, para nossas crianças, nossa família. and I know E eu sei they are a gift to you. que eles são um presente para vocês também. If you appreciate them, would you let them know? Você pode... We've been friends a long time. Temos sido amigos já há muito tempo. I remember when he didn't look like Papai Noel. Eu me lembro quando ele não parecia o Papai Noel. Me too, huh? Você também, It's amazing to think about friendship. É muito legal parar para pensar a respeito de amizade. I've heard it said that life moves at the speed of relationships. Eu ouvi uma vez alguém dizer que a vida ela vai na velocidade das amizades que você tem. It's amazing to think that when God wanted to bless the people of the earth, É incrível parar para pensar que quando Deus quer abençoar as pessoas da face da terra, he wanted to build a relationship. Ele quer construir relacionamentos. We see that in the Garden of Eden, A gente vê isso no Jardim do Éden, and after the fall of man, e depois da queda do homem, we see that with the relationship with Abraham. nós encontramos isso no relacionamento com Abraão. You don't need to turn there right now, but in Genesis 15, Você não precisa abrir agora, mas lá em Gênesis capítulo 15, God calls Abraham his friend. Deus chama Abraão seu amigo. And with his friend, E com o seu amigo, God set out to bless the whole world. Deus então começa uma história para abençoar o mundo inteiro. There's something powerful about friendship Há algo muito poderoso a respeito de amizade that is connected to relationship, que está conectado com o relacionamento, that's connected to blessing. que está conectado com bênçãos. And God allowed me to be here today E Deus me permitiu estar aqui hoje to communicate to you para comunicar a você God's heart, o coração de Deus. and that is, E isto é, he desires to bless you. Ele deseja abençoá-lo. Does that sound like good news tonight? Uma notícia boa hoje aqui para você? So I need to define blessing really quick. Então eu preciso primeiramente definir o que é bênção. Oftentimes in the West, Em muitas ocasiões no oeste, we tend to think of blessing nós acabamos pensando no ocidente, nós acabamos pensando que bênção in terms of material things. significa coisas materiais. While a material thing can be a blessing, Bom, um bem material pode ser uma bênção, it's not necessarily a blessing. mas não é necessariamente uma bênção. Anybody ever had car problems before? Alguém já teve aqui um problema no carro? A car can be a blessing Um carro pode ser uma bênção, until it's not. até que ele deixa de ser uma bênção, né? The point is this: O ponto é o seguinte: the scriptures tell us a palavra nos diz that in the Hebrew language, que em hebraico the word blessing a palavra bênção means to distribute the supernatural favor of God. significa distribuir o favor sobrenatural de Deus. God does that in many ways, Deus faz isso de muitas maneiras, but one of the most powerful ways he does that throughout the Bible mas uma das maneiras mais poderosas que ele faz isso através da Bíblia is through
words spoken to other people. É através de palavras ditas para outras pessoas. How many of you remember March of 2020? Quantos se lembram de março de 2020? Anything interesting happened during that time? Alguma coisa interessante aconteceu naquele período? That's when COVID began across the world. Foi quando o Covid foi uma pandemia que começou em todo o mundo. Our whole world changed in an instant. O nosso mundo que conhecemos mudou num instante. I firmly believe Eu acredito piamente that the enemy wanted to use it as a curse que o inimigo queria usar aquilo como uma maldição to destroy relationships, para destruir relacionamentos, to divide friendships, dividir amizades and to bring us under a curse. e nos colocar debaixo de uma maldição. It's very fascinating to me É fascinante para mim that 1 week before the world declared a global pandemic, que uma semana antes que foi decretada uma pandemia global, there was a song that was released into the earth. houve uma canção que foi liberada por todo mundo, It actually came from the city which we live in. e que inclusive nasceu na cidade da qual nós moramos. The name of the song in English was The Blessing. O nome dessa canção em inglês é The Blessing, que significa a bênção. Some of you may know the melody. Talvez alguns de vocês conheçam a melodia. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. Do you remember this song? Conhece essa canção? 1 week, Uma semana, very good, yeah. 1 week before the global pandemic, uma semana antes da pandemia global, God saw fit Deus, de maneira graciosa, that a song called The Blessing, fez com que essa canção chamada A Bênção, taken straight from the scriptures, tirada diretamente das Escrituras, was released into the earth. foi liberada na terra. When I think about that, it reminds me of this. Quando eu penso a respeito disso, eu me lembro de algo. No matter the threat of the enemy, Não importa qual é o desafio do inimigo, no matter how much he wants to scare you with a curse, não importa o quanto ele queira amedrontá-lo com uma maldição, our Father nosso Pai has already spoken the blessing. já predisse as bênçãos dele. Tonight, Nesta noite, in whatever you're navigating, ou por onde você estiver navegando, I believe God wanted me to come tell you. eu creio que Deus quer que eu diga a você, He desires e Ele deseja to release his blessing liberar as suas bênçãos over your life. sobre a tua vida. Would you like to receive the Father's blessing? Você gostaria de receber a bênção de Deus? That's what we're going to talk about for the next few É o minutes. que nós iremos falar nos próximos minutos. In Numbers chapter 6, Em Números, capítulo 6, God gives Aaron, the priest, Deus dá a Arão, o sacerdote, a blessing a bênção that he says is to be given over the people of God que ele diz que é para ser dado sobre as pessoas, o povo de Deus. and I'll let you read it, Pastor Jen. It's Numbers 6, 22 through 26. Ok. Números, capítulo 6, versículos de 22 a 26 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos: Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. If you read the very next verse, Se você ler o próximo versículo, God says why he wants this blessing spoken over his people. Deus diz o porquê ele quer essas bênçãos ditas ao seu povo. Verse 27. Versículo 27 diz: Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. God says he will put his name on his people.
Deus diz que Ele colocará o seu nome sobre o seu povo. I believe that there's a cry in the heart of every person Eu creio que há um clamor no coração de cada um de nós for the Father's blessing. para a bênção do Pai. I believe there's a cry in our hearts for our natural Father's blessing. Eu creio que há um clamor no nosso coração para as bênçãos do nosso Pai natural. And I believe there's a cry in our heart for our Heavenly Father's Mas eu blessing. creio também que há um clamor no nosso coração para as bênçãos do nosso Pai celestial. Tonight, I cannot guarantee Nessa noite eu não posso te garantir that you'll be able to receive your earthly Father's blessing. que você vai receber as bênçãos do teu Pai terreno. But I can guarantee, Mas eu posso garantir if you open your heart to your Heavenly Father, que se você abrir o teu coração para o teu Pai celestial, you can receive the greater blessing você pode receber uma bênção ainda maior from your Heavenly Father, do seu Pai celestial, who desires que deseja to put His name colocar o nome dele on you. sobre você. Wow. Amém? Uau! When someone gives you their name, Quando alguém dá a você o nome dele, He says, you belong to me. ele está dizendo que você pertence a esta pessoa. I want you to represent me. Eu quero que você me represente, é o que essa pessoa diz. And God said it's His desire E Deus diz que é desejo dele to put His name colocar o nome dele on each of us. em cada um de nós. The more beautiful than receiving His name, Agora, mais lindo ainda do que receber o seu nome, because we now live in the New Testament age, porque agora nós estamos vivendo na era do Novo Testamento, where God sent His Son Jesus. onde Deus enviou o seu Filho Jesus. God not only wanted us to have His name, Deus não somente queria que nós tivéssemos o nome dele, He wanted us to have His Son Ele queria que nós tivéssemos o seu Filho and His Spirit to dwell within us, e o seu Espírito em nós, so that we would receive the greatest blessing, para que nós pudéssemos receber uma bênção ainda maior. the presence of God A presença de Deus in every situation, em qualquer situação, in everywhere we go, em qualquer lugar que nós possamos ir, and He is totally available e que Ele está totalmente disponível to you para você tonight. nesta noite. That is good news. Essa é uma boa nova. Can we just praise the Lord together? Podemos adorar Yeah. o Senhor por isso? The Lord confirmed I was supposed to share this word with you tonight, O Senhor confirmou comigo que eu deveria compartilhar essa palavra contigo hoje à noite. and I started with this story about the pandemic. E eu comecei com essa história da pandemia. My family and I began to celebrate a special time in March of 2020. A minha família e eu começamos a celebrar um momento muito precioso a partir de março de 2020. I had been studying Hebrew, Eu tenho estudado o hebraico as I'm sure we all do from time to time. e eu acredito que todos nós fazemos isso de tempo em tempo. But I was taking a class for Bible college, Mas eu estava estudando numa escola bíblica and I was learning about the Hebrew tradition of the Sabbath and Shabbat. e eu estava então aprendendo a respeito da tradição judaica concernente ao Shabá. That within the Jewish culture, Na cultura judaica, every Friday night on the Hebrew Sabbath, toda sexta-feira à noite, no sábado hebraico, a Jewish family would have a meal together, a família judaica ela se reúne e tem uma refeição juntos. and the mother of the house would invite the Holy Spirit to come. A mãe da casa chama o Espírito Santo para participar Then the father of the house e o pai da casa would speak a blessing over his wife vai então declarar uma bênção sobre a sua esposa and over each of his children, one by one, e sobre cada um dos seus filhos, um após o outro, in front of everybody present. na frente de todos presentes. Then they would receive a meal E daí então eles vão receber um alimento as a reminder como um lembrete that they can rest in God's provision de que eles podem descansar na provisão de Deus, because He's for us and not against porque us. Ele é por nós e não contra nós. In the midst of the pandemic, No meio da pandemia, I don't know how life was for you, eu não sei como a vida foi para você,
But in our town, Mas na nossa cidade, everything shut down. tudo fechou. Every day felt like the same day. Todo dia parecia que era o mesmo dia. Our kids were home, there was no school. Os nossos filhos estavam em casa, não tinha escola, People weren't going to work. as pessoas não estavam indo para o trabalho. And every day could feel very much like the next day. Todo dia se parecia um com o outro. So we're not Jewish. Nós não somos judeus. I don't think you have to be Jewish for God to bless you. Eu não acho que você precisa ser um judeu para Deus te abençoar. If you are Jewish, God bless you. Se Right? você é um judeu, Deus te abençoe. But we began to celebrate Shabbat on Friday nights as a family so that we could receive a blessing and give a blessing to each other. Mas mesmo assim, nós começamos a celebrar o Shabbat toda sexta-feira à noite, como família, para que nós pudéssemos receber e dar uns aos outros a bênção de Deus. And every week I got the privilege E toda semana eu tive o privilégio, in front of my whole family na frente da minha família inteira, to declare a blessing over my wife, Tamsi, declarar as bênçãos sobre minha esposa, Tamsi, who's very beautiful and sitting right there. que é muito bonita e está sentada ali. She's very embarrassed. She's very embarrassed right now. So, Agora ela está muita vergonha. so everybody wave at Tamsi. Então todo mundo dá um oi para ela assim, para ela ficar mais envergonhada. We love you, babe. And over each of my children. E para cada um dos meus filhos. Initially, my kids, who were teenagers at the time, Inicialmente, os meus filhos, que eram adolescentes na época, are kind of like, okay, Dad's doing his Jewish thing. ok, pensavam assim, ok, meu pai está fazendo esse negócio de judeu aí. But after 2 or 3 weeks, Mas depois de 2 ou 3 semanas, my kids began to ask how close we were to the next Shabbat meal. nossos filhos começaram a perguntar quão perto nós estávamos para a próxima refeição sabática. They looked forward to receiving a blessing. Eles ficavam esperançosos para receber a próxima vez as bênçãos. I believe it changed the culture of our entire house. Eu acredito que nós podemos mudar a cultura de toda a nossa casa. And it's not because we did some special ritual. E não é porque nós fizemos um ritual especial. It's because we took a principle that God already Mas established é porque nós pegamos um princípio que Deus já havia estabelecido and we just tried to practice it. e nós começamos então a tentar praticá-lo. How many of you took some sort of music lessons or played sports as a kid? Quantos aqui tiveram aula de música ou praticou algum esporte quando era criança? Yeah. Yeah. So just because we did some of those things Só porque a gente fez algumas dessas coisas, doesn't mean we can continue to do those things não significa que a gente pode continuar fazendo essas coisas, unless we practice. a não ser que a gente pratique. I played baseball for a long time as a kid. Eu joguei beisebol quando eu era criança por muito tempo. I was pretty good then, E naquela época eu era muito bom, but I stopped practicing. mas eu parei de praticar. I'm no good anymore. Eu não sou bom mais. We have to practice the things in order for them to be part of our Nós lives. precisamos praticar as coisas para que essas coisas façam parte da nossa vida. And God showed me through this weekly meal E Deus então me mostrou através dessa refeição semanal the beauty and power a beleza e o poder of releasing blessing over one another. de liberar bênçãos uns sobre os outros. Today, Hoje we went to a birthday party. nós fomos numa festa de aniversário. It was Stefano and Tamara's son Daniel's birthday. Era aniversário do Daniel, filho do Stefano e da Tamara. They invited us to celebrate with them. Eles nos convidaram para celebrar com eles. We had a wonderful breakfast. Tivemos um café muito gostoso, But then something special happened. mas algo muito especial aconteceu. Stefano didn't know I was going to talk about this tonight. Stefano não sabia que eu ia falar sobre isso hoje à noite. He pulled his son to his side Ele puxou o seu filho para o seu lado and he began to proclaim blessings over his son in front of everybody in the restaurant. e ele começou a proclamar bênçãos sobre o seu filho em volta de todo o pessoal do restaurante. And I watched the face of his son. E eu observei a face do filho dele. I watched the blessing settle on him. E eu vi a bênção se assentando sobre ele. Can you visualize it? Consegue visualizar isso? I watched his countenance change. Eu percebi que a sua feição mudou.
Then his mother began to speak blessings over him. Daí, depois que o pai fez isso, a mãe começou a falar bênçãos sobre o seu filho. And then his brother began to speak E blessings daí o over him. irmão mais velho fez a mesma coisa e acabou falando bênçãos sobre o seu irmão mais novo. And then I just got excited and I wanted to speak some blessings too, you know. E eu fiquei empolgado, então eu falei, também quero abençoar ele um pouco. And that's my point. E esse é o meu objetivo aqui, o que eu estou querendo dizer. We can create a culture Nós podemos construir uma cultura where speaking blessing que falar as bênçãos is normal. é normal. I've never met anybody Eu nunca conheci alguém that had received too many kind things spoken to them que recebeu coisas muito graciosas, foram ditas para ela, and they just had too much. e ela disse, não, tem muito aqui, deu. But I know many people Mas eu conheço muitas pessoas who are crying out que estão clamando for a blessing. por uma bênção. And it's affecting our identity. E isso acaba então afetando a nossa identidade. We're working so hard. Nós estamos trabalhando muito pesado. We're creating more anxiety and stress Isso vai promovendo mais ansiedade, mais cansaço, because we just want a blessing. correndo como se estivéssemos correndo atrás de uma bênção. I can't fix every situation in your life. Eu não posso resolver todas as situações da tua vida, If that was your expectation tonight, como se essa fosse tua expectativa nessa noite. let me go ahead and disappoint you. Deixa eu te desapontar nessa noite. But I can tell you this. Mas eu preciso te dizer o seguinte: The Father wants to release a blessing over you tonight. o Pai Celestial quer liberar uma bênção sobre a tua vida And nessa if noite. you will receive it, E se você recebê-la, it will silence all of the longings in your heart pode silenciar todas as buscas no seu coração, os anseios do seu coração, that cause us to run after lesser things. que vai fazer com que a gente corra menos atrás das coisas. In Deuteronomy chapter 11, Em Deuteronômio, capítulo 11, verse 26, God said this. versículo 26, diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. We don't pay attention enough in the scriptures Nós não prestamos atenção suficientemente na palavra de Deus. how much God talks about blessing. Quanto Deus fala a respeito de bênçãos. And he's seldom talking about material things. E raramente ele fala a respeito de coisas materiais. He's talking about declaring the supernatural favor of God. Ele está falando sobre declarar o favor sobrenatural de Deus. Over 600 times the concept of blessing is mentioned in the Old Testament alone. Mais de 600 vezes o conceito de bênção é mencionado só no Antigo Testamento. And God's primary mode of blessing in that time E o modo principal de Deus de abençoar naquele período was through the priest era através do sacerdote, who would declare a blessing over the people. que declarava a bênção sobre o povo. In the New Testament, No Novo Testamento, God says to us Deus diz para nós that everyone who accepts Jesus as their Lord and Savior que todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador has now become part of his kingdom of têm priests. se tornado agora parte do seu reino de sacerdotes. And do you know what one of the primary functions of the priest E is? sabe qual é a função, uma das principais funções do sacerdote? To declare the blessings. Declarar as bênçãos de Deus. Peter says this in 1 Peter chapter 2, Em 1 Pedro, capítulo 2, verse 9. versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. It is our job as believers, É o nosso trabalho enquanto cristãos, if you've given your life to se Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, to enjoy the blessing of his favor on your life desfrutar as bênçãos do seu favor sobre a tua vida, and then to distribute them to the people around e you. daí então distribuir para as pessoas ao teu redor.
And one of the primary ways you will do that E uma das coisas, da forma principal que você fará isso is with your mouth. é com a sua boca. Scripture tells us that we will eat the fruit of our lips. A palavra diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. We understand this in certain ways. De certa forma, nós entendemos isso. If we come home from work, Se a gente chega do trabalho em casa we have a horrible attitude, e nós temos uma atitude terrível, we're tired, nós estamos cansados, we're angry, a gente está bravo, we kick the dog on the way in, a gente chuta o cachorro no caminho de entrada. as we kick the dog, we stumble over our shoelace, Assim que a gente chuta o cachorro, a gente tropeça no nosso pé we fall, e aí a gente cai, we lose everything we were holding, a gente perde tudo que a gente estava segurando and now we're more mad than we were when we started. e a gente está mais bravo ainda do que como a gente começou. When we continue to distribute curses, Quando a gente continua distribuindo maldições, I hate this. eu odeio isso. I'm so sick of this Eu place. estou cansado desse lugar. Tired of this job. Estou cansado desse trabalho. It's no wonder Não é surpresa that we're lacking the joy of the Lord, que a gente não está mais sentindo a alegria do Senhor. because we're eating the fruit of our lips. Porque nós estamos comendo do fruto dos nossos lábios. But if we wake up in the morning Mas se a gente acorda de manhã and we say, Jesus, thank you for what you've given me. e nós estamos dizendo, Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Thank you for my beautiful family. Obrigado pela minha linda família. Thank you for the opportunities that you've given me. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. God, I love that I get to live this life for you. Eu amo que eu posso viver essa vida por Ti. We release the blessings into our day. Nós começamos a liberar bênçãos sobre o nosso dia. We will walk in his blessing more. A gente vai andar na sua bênção cada vez mais. And I believe that's the atmosphere God wants you to live in. E eu acredito que essa é a atmosfera que Deus quer que você viva. In Genesis 27, Em Gênesis capítulo 27, verse 34 through 36, versículo 34 ao 36, we read the story of Jacob and Esau. nós conhecemos a história de Jacó e Esaú. Jacob had stolen his brother's blessing, Jacó roubou as bênçãos do seu irmão Esaú. and Esau is just now learning about that. E Esaú, então, no momento em que ele descobre isso, And so this is the scene. essa é a cena, no momento em que Esaú descobre. Versículo 34 diz: Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, não reservou nenhuma bênção para mim? I believe that's the cry in every person's heart. Eu acredito que há um clamor no coração de cada um aqui. Is there a blessing left for me? Existe uma bênção que sobrou para mim? God loves you so much Deus te ama muito, that before you were even born, que ainda antes de você nascer, he was speaking the blessing over your Ele life. já estava declarando bênçãos sobre a tua vida. And he sent his son Jesus E Ele então mandou o seu filho Jesus to come directly for you, para vir diretamente por causa de você, to let you know para que você soubesse he wants to put his name on you. que Ele quer colocar o seu nome sobre você. He wants to adopt you as his own. Ele quer adotá-lo como parte dele. And he wants to tell everybody E Ele quer contar para todo mundo that you belong to him de que você pertence a Ele and he is proud of you. e que Ele tem orgulho de você. This is the heart of our Father. Esse é o coração do nosso Pai. He's on the edge of his seat. Ele está na ponta do seu trono. He just wants someone to dare to believe him. Ele quer que, é como se ele quisesse que alguém ousasse crer nele. And tonight, E nesta noite, I believe you can and will experience eu creio que você pode e também irá experimentar that blessing of his approval
essa bênção da aprovação dele, as you trust in Jesus. enquanto você crê em Jesus. Many of us can sit here and say, well, I know God can't bless me. Muitos de nós podem estar aqui sentados dizendo, eu sei que Deus pode me abençoar. Because Nathan, you don't know my life. Que Deus não pode me abençoar, porque, Nathan, você não conhece a minha vida. You don't know I've got issues. Você não sabe, eu tenho uns problemas sérios. I've got struggles. Eu tenho algumas dificuldades. I'm here to tell you. Eu estou aqui para dizer para você. Jesus paid the price Jesus pagou o preço for all of our struggles, por todos os nossos problemas, for all of our por issues, todas as nossas dificuldades, for all of the longings of our heart. por todos os anseios do nosso coração. And our Father E o nosso Pai approves of Jesus. aprovou Jesus. So when you receive Jesus, Então você recebe Jesus, our Father o nosso Pai. will approve of you. Se você receber a Jesus, o nosso Pai aprovará você. It's not that we're so great. Não é que nós somos bons suficientes, It's that He makes us great é que Ele nos faz bons by suficientes, giving us His Spirit. By giving us His Spirit. nos dando o Espírito Santo. Isn't that good news Isso tonight? não é uma boa nova para nós essa noite? In worship this evening, Na adoração nesta tarde, nesta noite, we got to collectively bless our Father. nós pudemos de maneira comunitária adorar o nosso Deus e abençoar o nosso Deus. We got to sing of His goodness. Pudemos cantar da sua bondade. We got to recognize His love. Nós reconhecemos o seu amor. And we got to bless His holy name. Nós pudemos abençoar o seu santo nome. Isn't it amazing to think Não é maravilhoso pensar that we can bless God? de que nós podemos abençoar Deus? Have you ever thought about that Você já parou before? para pensar nisso? God is blessed Deus é abençoado when His people quando o seu povo tell Him diz a Ele how much we love Him, o quanto o ama, how much we approve of His plan, o quanto nós aceitamos os seus planos and how much we declare our trust in Him. e o quanto nós declaramos a nossa confiança nele. In turn, in the same way, Da mesma forma, God wants us to speak blessings over one another. Deus também quer contar as suas bênçãos para nós. Psalm 145, No Salmo 145, verses 4 through 7, dos versículos 4 ao 7, diz assim: Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a sua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. Glória a Deus. one thing I love about speaking blessings over my family every week Uma das coisas que eu gosto de abençoar a minha família toda semana is I get to remember God's goodness to me, é que eu acabo me lembrando da bondade de Deus para comigo and I get to declare it over my children. e eu posso então declarar essas mesmas bondades para os meus filhos. When they lack confidence or faith in God, Quando eles estão com problema de confiança ou fé diante do Senhor, I'm able to share with them my confidence in God. eu posso então compartilhar a minha confiança diante de Deus para com eles. And in Psalm 145, No Salmo 145, King David reminds us o rei Davi nos lembra it's our job que é o nosso trabalho, a nossa missão, to speak the blessing to the next generation falar as bênçãos para a próxima geração, so that they would know para que eles então saibam when they're not sure, que no momento em que eles não tiverem tanta certeza, the generation ahead of them is sure. a geração que está sobre eles ainda tem essa convicção. Something we often miss Algumas vezes acabamos perdendo, is the last thing Jesus did before He ascended into heaven. nós acabamos não percebendo a última coisa que Jesus fez antes de ser assunto aos céus.
was to release a blessing over his people. foi de liberar a sua bênção sobre o seu povo. Luke chapter 24, Lucas capítulo 24, verse 50 and 51. versículos 50 e 51 diz o seguinte: Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. We just celebrated the resurrection at Easter. Nós acabamos de celebrar a ressurreição na Páscoa. After Jesus was resurrected, he walked the earth for 40 days. Depois que Jesus foi ressurreto, ele ficou na terra por mais 40 dias. And the last thing the scripture tells us that he did before he ascended into E heaven a última coisa que a palavra nos ensina que ele fez antes de ser assunto aos céus was to lift his hands, foi levantar as suas mãos, which in the Hebrew culture que na cultura hebraica is a sign of blessing. é um sinal de abençoar. And he speaks a blessing over the people E ele então começa a declarar bênçãos sobre o seu povo, in the pattern of Psalm 145. na maneira em que nós lemos no Salmo 145. One generation Uma geração speaking to the next generation falando para outra geração the supernatural favor of o God. favor sobrenatural de Deus. So I think we should practice this. Então eu acho que nós deveríamos praticar isso. You guys okay to practice this? Tudo bem se a gente praticar isso nessa noite? Here's what I want to do before we finish tonight. Eu quero então pedir algo a vocês antes de nós encerrarmos nessa noite. We have to have tangible examples Nós precisamos ter exemplos que são tangíveis, reais, of what it looks like to declare blessings. sobre o que significa declarar bênçãos. Some of us are very comfortable with our words. Alguns de nós somos confortáveis com as nossas palavras. Some of us are very uncomfortable with our Alguns words. de nós somos desconfortáveis com as nossas palavras. This is the beautiful thing about having the scriptures. Essa é a beleza de nós termos a palavra de Deus. We can speak the truth of the scriptures over other people. Nós podemos falar a verdade da palavra de Deus uns aos outros. And in Jesus' name, No nome de Jesus, declare the supernatural favor of God. declarando o favor sobrenatural de Deus. The favor that satisfies the longings of our O hearts, favor que satisfaz os desejos e os anseios do nosso coração, that ministers the approval of the Father, que ministra a aprovação do Pai and lets us know whatever we face, e nos fala a respeito, independentemente do momento em que nós estivermos com a vida, there's a God who loves us, de que há um Deus que nos ama, who is for us and not against que é us. por nós e não é contra nós. So I'm going to ask you to do something quickly before we finish. Então eu quero convidar você a fazer algo rápido antes da gente terminar. I promise you, you're going to like this. Eu prometo que você vai gostar disso. You can trust me. Acredite em mim. Okay. If you are 55 years old or older, Se você tem 55 anos de idade ou mais, I want you to stand. eu quero pedir para que você se levante. Can we give them a hand? Podemos aplaudir essa galera aí? Yeah? If you'll stand for just a moment, Se você ficar de pé por um instante, everyone else is going to get a turn too. ó, todo o pessoal que está sentado vai ter um momento deles de ficarem de pé também. Só um instante. We have to prepare our heart to receive a blessing. Precisamos aprender a preparar o nosso coração para receber a bênção de Deus. So I'm going to invite you to repeat something after me. Então eu quero convidar você a repetir algo comigo. You don't have to, Você não precisa. but if you, my name's Nathan, I'm your friend. Meu nome é Nathan, eu sou teu amigo. Trust me, you will receive a blessing through this. Acredite em mim e você vai receber uma bênção através disso. I'm going to have you repeat what we say, Eu quero pedir para que você repita o que nós vamos dizer. and you're declaring it to before the Lord, E você então vai declarar isso diante do Senhor to everyone in the room. para todos que estão nesta sala. Here we go. We ready? Tá pronto? Bem. I have something to offer. Diga, eu tenho algo para oferecer. And I need to offer it. E eu preciso oferecer. There are times and ways Existem momentos e estações that I've withheld it. que eu tenho guardado comigo. And I'm sorry for that. E eu lamento por isso.
I have not valued enough Eu não tenho dado valor suficiente what God has invested in me. sobre aquilo que Deus tem investido em mim. Forgive me as well Me perdoe também for not valuing enough por não dar valor suficiente what all of you have to offer as well. para tudo o que vocês também têm para me oferecer. So everybody that's sitting down, Então, todos que estão agora sentados, I want you to repeat this after me. eu quero que você repita isso comigo também. But I want you to lift your hand as a blessing Mas eu quero que você levante a tua mão para abençoar, over the generation in front of us. para a geração que está, Yeah, para uma geração mais experiente que a nossa. repeat after me. Repita comigo, você que está com a mão levantada. We forgive you Nós- wholeheartedly, with our whole heart. Nós perdoamos vocês de todo o coração We declare e nós declaramos that you are a blessing. que você é uma bênção, We believe in you. que nós acreditamos em você. We need you. Nós precisamos de vocês. We need your wisdom. Nós precisamos da sua sabedoria. We cannot do this without you. Nós não conseguiremos viver direito sem você. Be blessed in Jesus' name. Ser abençoado em nome de Jesus. Can we glorify the Lord? Podemos aplaudir You ao guys can Senhor. sit, yeah. Podem se sentar. Muito obrigado. Podem todos se sentar. Podem se sentar. Obrigado. Obrigado. If you're age 35 to 54, did I have 55, Stan? Was it? 55. Yeah, 35 to 54. A idade de 35 até 54. Fique de pé, por gentileza. 35 a 54. Let's give him a hand. Olha aí. Yeah? Pode Let's give him aplaudir a ao hand. Senhor por essa Yeah. turma aí. Aê. So if you're standing, Então, você que está de pé, I want you to look to the generations around you. eu quero que você olhe para as gerações ao teu redor. Those older than you, Aqueles que são mais velhos que você, those younger than you, aqueles mais novos que você. and we're going to repeat this together. Nós vamos repetir isto juntos, que estamos de pé. You ready? Tá pronto? I have something to offer. Diga, você que está de pé, eu tenho algo para oferecer. And I need to offer it. E eu preciso oferecer. There are times and ways Existem tempos e momentos, existiram tempos e momentos that I have withheld it. que eu guardei para mim. I'm sorry. Eu peço perdão. I have not valued enough Eu não valorizei suficientemente what God has invested in me. o que Deus investiu em mim. Forgive me as well Me perdoe também for not valuing enough por não dar valor suficiente that all of you have to offer. para tudo aquilo que vocês também têm para oferecer. In that place of humility, we position ourselves to receive a blessing. No, I'm just making a declaration from me, yeah. In this place of humility, we position ourselves to receive a blessing. Nesse lugar de humildade, não precisa repetir, mas ele está dizendo que nesse lugar de humildade nós nós posicionamos o nosso coração no lugar certo para receber. So for everybody who's seated, Então, todos agora que estão sentados, I'm going to ask you to lift your hands as a blessing Quero towards pedir- all these standing. para que você estenda suas mãos para estes que estão de pé, em direção aos que estão de pé. Tem alguém pertinho aí de você, aponta suas mãos e olha para essa pessoa. And you get to practice releasing blessing. Você agora vai praticar, liberar a bênção sobre essas pessoas também. This is one of my favorite things to do. Essas são as coisas favoritas minhas que eu faço, que eu gosto de ready? fazer. Tá pronto? We forgive you with our whole heart.
nós perdoamos você de todo o coração. We believe in you. Nós acreditamos em você. And we need what you have to offer. E nós precisamos daquilo que você tem para oferecer. We need your leadership. Nós precisamos da sua liderança. We can't do this without you. Nós não conseguiremos viver a vida sem isso. We bless you in Jesus' name. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Let's celebrate. Yeah. Vamos yeah. aplaudir o Senhor? Deus é bom. You can sit. Pode se sentar. We're almost done. Estamos quase acabando. If you're aged 21 to 34, Agora, se você que tem a idade de 21 até 34 anos de idade, essa turma aqui, ó. come on, let's give it up. Fica de pé Yeah. aí. Aê. Ó, quanta gente. Uau. Wow. 21 to 34. 21 a 34. Look around, everybody. Olhem em volta, percebam quanta gente está de pé. These As are the pessoas que estão sentadas. generations in our church. Essas são as gerações na nossa igreja. And in the pattern of Psalm 145, E no padrão de Salmo 145, we get to release the blessing. a gente então pode liberar essas bênçãos. If you're standing, Se você que está de pé, então, to all the people sitting, olhando para as pessoas que estão sentadas, repeat this. repita isso. I have something to offer, Eu tenho algo para oferecer. and I need to offer it. E eu preciso oferecer. There are times and ways Houveram momentos e tempos that I have withheld it. que eu guardei para mim. I am sorry. E eu peço perdão. I have not valued enough Eu não valorizei suficiente what God has invested in me. o que Deus investiu em mim. Forgive me as well Me perdoe também for not valuing enough por não dar valor suficiente all that you have to offer. tudo o que vocês também têm para me oferecer. If you're sitting, Você que está sentado então agora, would you lift your hands Levante suas as a mãos. blessing over all of these standing? para abençoar esses que estão de pé, aponte para eles. Are you ready? Está pronto? We forgive you with our whole heart. Nós perdoamos de todo o coração. We believe in you. Nós acreditamos em você. We need what you have to offer. Nós precisamos do que você tem para oferecer. We need your strength. Nós precisamos da sua força. We cannot do this without you. Nós não conseguiremos avançar sem você. We bless you in Jesus' name. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Come on, let's give him a hand. Pode Yeah, aplaudir yeah. ao Senhor. Pode se sentar, obrigado. You guys can sit. Last one. Last one. If you're 20 years old or younger, Se você tem 20 anos ou menos, fique de pé. come on, church. Vai lá, igreja. Come on, church. Olha aí. Come on, church. Ah! Woo! Ei! Yeah. Isn't this beautiful? Isso não é lindo, gente? This is our Father's kingdom. Esse é o nosso reino de Deus. This is how He likes to operate. É como Ele opera, Ele gosta de operar assim. He loves Ele ama to pour out the blessing. derramar bênção sobre nós. If you're standing, Você que está de pé, então, would you repeat this after me? repita comigo. I have something to offer. Diga, eu tenho algo para oferecer. De novo, eu tenho algo para oferecer. Ah, ok. And I need to offer it. E eu preciso oferecer.
There are times and ways existem tempos e momentos that I've withheld it. que eu guardei só para mim. I am sorry E eu peço perdão that I have not valued enough que eu não valorizei o suficiente what God has invested in me. o que Deus investiu em mim. Forgive me as well Me perdoem também for not valuing enough por não valorizar o suficiente all that you have to offer. tudo o que vocês têm também para me oferecer. All right, stay standing. Permaneçam de pé. Everyone who's seated, Agora todos que estão sentados, can we just lift our hands to the next generation? estendam suas mãos para essa próxima geração aqui. How special is this? Que especial é isso, hein, gente? Let's release a blessing over our children. Vamos derramar as bênçãos de Deus sobre os nossos filhos. Repeat after me. Diga comigo, repita comigo. We forgive you wholeheartedly. Nós perdoamos de todo o nosso coração. We believe in you. Nós acreditamos em você. And we need what you have to offer. E nós precisamos do que você tem para oferecer. We need your passion. Nós precisamos da sua paixão. We can't do this without you. Nós não conseguiremos avançar sem você. We bless you in Jesus' name. Nós os abençoamos no nome de Jesus. If you receive the Father's blessing tonight, would you just stand to your feet? Se você recebeu a bênção de Deus, fique de pé. Can we thank the Lord for His blessing? Podemos agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos. Hallelujah. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. We're about to be done. Estamos quase acabando. The team's going to just minister for a few moments. O pessoal do louvor vai ministrar por um instante. My name is Nathan. I'm your friend. Meu nome é Nathan e eu sou o teu amigo. If you've never asked Jesus Se você nunca convidou a Jesus to be the king of your life, para ser o rei da sua vida, to give His approval para ter a aprovação dele to you em você, by giving His life for you, ao dar a sua vida para ele, so that you can enjoy the Father's blessing, para que então você possa desfrutar das bênçãos do Pai, I just want you to come to the front so we can pray for eu you. quero Just que come. você venha para frente porque eu quero orar por você. Vem para If frente. you've never asked Jesus to be your Lord and Se Savior, você nunca chamou a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, we want you to leave tonight in the blessing of the Lord. nós queremos que você vá embora hoje na bênção de Deus. So I just want to invite you to come as we sing. Então eu quero convidar você para vir para frente enquanto a gente canta. Some of our pastors will be here to pray for you. Alguns dos nossos pastores vão estar aqui para orar por você. And if you know E Jesus, se você conhece Jesus and if you received the blessing e tonight, você recebeu a bênção nessa noite, I want to commission you right now. eu quero comissionar você. You are part of the kingdom of priests Você faz parte do reino dos sacerdotes. that distribute the blessings of God Então distribua as bênçãos de Deus everywhere you go. por onde você for. I want you to bless your school. Quero que você abençoe a tua escola. I want you to bless your Quero que workplace. você abençoe o teu lugar de trabalho. I want you to bless your house where you live. Quero que você abençoe a casa onde você mora. I want you to bless the family you have. Eu quero que você abençoe a família que você tem. I want you to pray for the family you desire one day. Eu quero que você ore pela família que você deseja ter um dia. I want you to speak blessings over this Eu church, quero que você fale bênçãos sobre essa igreja, para essa igreja, over your health, sobre a sua saúde. and as you do, E enquanto você assim fizer, I am believing eu creio, estou crendo
that you are going to so enjoy distributing the blessings of God, que você vai gostar tanto de distribuir as bênçãos de Deus, that you're going to be looking for que opportunities você estará procurando oportunidades to just release a blessing over people everywhere you go. para liberar bênçãos sobre as pessoas por onde você andar. So I bless you tonight Então eu te abençoo nessa in noite, Jesus' no name, nome de Jesus. and I declare the Father's blessing E eu declaro as bênçãos do Pai, given in Numbers chapter 6. que é lá de Números capítulo 6. I'm going to pray it in Hebrew, E eu vou orar em hebreu, and hebraico, then I'll pray it in English, you know. e eu vou orar em inglês com português. Yivarechecha Adonai vayishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vihunecha. Yisa Adonai panav elecha vayasim lecha. Shalom. May the Lord bless you and keep Que you. Deus te abençoe e te guarde. May the Lord make his face shine upon you Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. and be gracious to you. E que Ele te dê a graça. May the Lord lift up his countenance upon you Que Ele levante-se em favor de você. and give you his peace. E dê a paz dele sobre você. In Jesus' name. No nome de Jesus. If you don't know Jesus, would you come? We're going to pray. Se você não conhece Jesus, vem pra frente, nós vamos orar. The team's going to lead us. O louvor vai nos conduzir em mais uma canção. Let's worship him before we go tonight. Vamos louvar a Ele por um instante antes de nós nos despedirmos. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Declarem um para os outros agora. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Levante suas mãos bem alto. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa noite tão especial. Que as tuas bênçãos, Senhor, nos alcance, que nos perseguem e nos alcançam. Senhor, que as tuas bênçãos repousem sobre nós na mesma intensidade, Senhor. Que o Senhor nessa noite nos ensina a sermos abençoadores. Deus, ensina-nos, dá-nos palavra, que no abrir da nossa boca, a nossa memória, Senhor, seja imediatamente ativada pelo Espírito Santo e nos lembre das tuas bênçãos na tua palavra. Que, Senhor, este desejo de sermos canal de bênção
seja ativado no nosso meio. Transforma-nos de dentro para fora. Muda a nossa história dentro de casa em primeiro lugar. E que extravase, que transborde a partir dos nossos lares, da nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para os lugares onde nós estivermos. Sê conosco. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída. Guarda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, aplauda o Senhor então, aplauda o Senhor, aleluia. É para Ele. Amém. Queridos, amanhã nós temos uma linda festa de 14 anos de refúgio, às 9:30 da manhã. Amém. Então, faça o seguinte: não falte por nada e convide pessoas, porque vai ser uma linda festa e o Senhor vai ser adorado, entronizado, engrandecido nesse lugar em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma boa noite.